Concedo a palavra ao vereador Denis Brasileiro pelo prazo de 20 minutos. Fica à vontade, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, a todos que nos acompanham pela internet, muito boa tarde. Obrigado pela oportunidade, senhor presidente. Falar sobre o assunto que nós temos aqui hoje não é um assunto prazeroso. Não dá orgulho para ninguém discutir o principal assunto que nós estamos aqui hoje. Mas é nosso dever e nossa obrigação, e não podemos nos furtar de decidir, de votar sobre isso. E antes de iniciar, eu gostaria de dar os parabéns a todos aqueles que têm a coragem e a hombridade de se fazer presente, independente da posição e da postura. Parabéns a vocês que têm coragem de defender e de assumir aquilo que pensa diante do povo que representa. Uma das principais funções do vereador é defender o patrimônio público municipal. E hoje, um dos principais temas tratados nessa casa é exatamente falar sobre a possível cassação daqueles que dilapidaram o patrimônio público municipal dessa cidade. Diante da situação apresentada, do pedido de cassação, eu tive diversas dúvidas. Por diversos momentos eu parei e me questionei realmente se era cabível ou não tal pedido. Diante dessas dúvidas, eu procurei entender, procurei buscar, estudar e saber exatamente de forma técnica e isenta, independente de quem são as pessoas que estão sendo hoje arroladas nesse pedido de cassação. Meu papel aqui nunca foi pessoal, nunca foi o meu propósito de buscar analisar pessoas dessa forma, nesse tipo de pedido, mas simplesmente analisar o que é certo, o que é devido. Diante das minhas dúvidas, que eu acredito que pode ser dúvidas de outras pessoas, eu decidi fazer uso dessa tribuna para poder esclarecer alguns pontos controversos que eu sei que aparecerão aqui com motivos de justificativas para o voto de alguns. São essas dúvidas que eu quero esclarecer para deixar bem claro que nós não podemos nos esconder atrás de dúvidas e de pontos polêmicos para poder justificar o nosso ponto de vista e o nosso voto. A primeira delas é sobre o tipo de julgamento que é feito nessa casa. Nós temos um julgamento feito pela justiça e nós temos um julgamento político. Não quer dizer que o julgamento político ele tenha que ser às margens da lei. Não quer dizer que o julgamento político ele tem que ser feito fora dos ditames da lei, mas são julgamentos distintos. O julgamento da justiça é um e o julgamento político é outro. A essa casa cabe o julgamento político, independentemente do julgamento judicial. Esse é o papel do vereador, fazer o seu julgamento político. Quando eu digo político, não é com politicagem, não é com proteção, não é com privilégio e não é com benefício a nenhuma pessoa, seja para receber ou para não receber o pedido de cassação. Que é importante, mais uma vez, frisar que hoje, neste momento, o que nós votaremos aqui é simplesmente o recebimento da denúncia, que posteriormente será analisada. Nós ainda não estamos votando nenhum motivo, nenhum pedido de cassação aqui. Votaremos simplesmente pelo recebimento dessa denúncia para que ela possa ser analisada e posteriormente votado pelo seu arquivamento ou por prosseguimento da instrução. Então, é muito importante a gente saber que os tribunais diferenciam o julgamento técnico-judicial e o julgamento político. Essa casa faz o julgamento político, dentro da lei, dentro das obrigações de cada vereador. Então, não cabe distinguir e falar que nós temos que aguardar outro momento e outro processo. Tive dúvidas também sobre a situação, ainda falando do julgamento político e do julgamento judicial, sobre o trânsito em julgado, que eu tenho certeza que nós ouviremos sobre isso aqui, que é uma desculpa bastante usada em todos os tipos de situações que as pessoas são condenadas. E vocês já vão ver, e hoje, na rua, dentro do judiciário, até mesmo aquela pessoa que acabar de matar uma pessoa aqui na porta, ela tem o direito de recorrer em segunda, em terceira instância, e o nosso sistema garantista, ele
dá o direito a ela para que ela possa recorrer e, infelizmente, somente após o trânsito em julgado, quando não couber mais recurso, é que ela realmente poderá ser considerada culpada, mesmo aquela pessoa que seja réu confesso e que nós tenhamos todas as provas, o nosso sistema garantista permite isso a eles. E, infelizmente, nesse momento, um sistema garantista faz com que nós possamos ter desculpas e justificativas para permitir aquilo que o povo de Paracatu não quer que nós permitamos. O trânsito em julgado, para aqueles que não sabem, de forma mais resumida, é simplesmente o momento quando não cabe mais recurso daquela decisão judicial. Nós tivemos uma decisão relacionada aos vereadores, ora questionados, uma decisão de primeira instância. Isso quer dizer que essa decisão é frágil? Não, de forma alguma. É uma decisão muito bem analisada, muito bem fundamentada. Tanto é que se dentro de 15 dias as pessoas, ora condenadas, não recorrerem, eles serão recolhidos ao cárcere, serão recolhidos à prisão, porque a condenação ela é válida, ela é judicial e ela tem um peso, tem provas. Se não recorrer dentro de 15 dias, irão pagar por aquilo que foram condenados. Isso é o que está na sentença. E é assim que o sistema judicial funciona. Infelizmente, como eu disse, o sistema garantista permite que se possa recorrer para a segunda, para a terceira e protelar por mais um tempo o processo. Tive dúvida também sobre qual rito seguir, pois já ouvi, sentado naquele banco ali, durante outras cassações, questionamentos judiciais sobre qual rito seguir, se deveria seguir o rito do decreto 201, decreto federal que trata da cassação de prefeitos e vereadores, ou se deveríamos seguir o regimento dessa casa. Essa dúvida já foi motivo suficiente para questionar e colocar em xeque a decisão e o voto dos vereadores aqui, e hoje também ela é levantada. Todas essas dúvidas são levantadas e nós ouviremos isso aqui depois, para poder justificar o voto de cada um daqueles que não terão a coragem, a sensibilidade e a decência de votar pelo que é certo. O rito a ser seguido, o próprio Supremo Tribunal Federal já entendeu. O rito a ser seguido é o decreto 201, decreto federal que trata, como eu já disse, da cassação de prefeitos e vereadores. Esse é o rito. O rito do decreto 201 impõe que qualquer pedido apresentado deve ser trazido pelo presidente da Câmara na primeira sessão para ser lido aqui e para que os vereadores decidam pelo seu recebimento. Nesse mesmo decreto, que não é um decreto injusto, é um decreto que garante o devido processo legal, é um decreto que garante que após a denúncia ser lida, como vai ser aqui hoje, nós possamos votar e decidir pelo recebimento ou não da denúncia. É uma obrigação de cada um que acredita na justiça e que acredita no devido processo legal, receber essa denúncia para que seja formada uma comissão e analisada o mérito da denúncia para saber se é cabível ou não. Recebido a denúncia, aí sim, uma comissão com um prazo, analisando de forma técnica, vai verificar se é cabível ou não essa denúncia. E essa comissão poderá optar pelo seu arquivamento, se assim achar devido, e trazer a esse plenário para que a gente possa votar com provas e argumentos mais robustos analisados pela comissão. Mas se ela entender que não, que a denúncia tem fundamento, ela seguirá na instrução probatória, garantindo o devido processo legal, que jamais é negado no Estado Democrático de Direito. Temos que falar também, outra dúvida que eu tive, se o vereador pode ser cassado em razão de atos praticados em legislatura anterior. E aqui foi um ponto que me gerou bastante dúvida, um ponto que inicialmente me levava a decidir, a votar favoravelmente às pessoas, porque eu sou um cara que acredito muito na justiça, muito na lei e no processo legal. Nesse ponto eu tive bastante dúvida, mas foi um dos pontos que eu sanei de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que decidiu que é sim possível, de acordo com o princípio da unidade de legislatura, que vereadores políticos possam ser responsabilizados por atos de legislaturas anteriores. Sabe por que essa decisão? Porque nós tivemos o entendimento que pode ser que o enriquecimento ilícito lá atrás tenha favorecido as outras eleições, tenha proporcionado que aqueles políticos tenham se valido dessa condição e sido eleitos em detrimento de outros que não tinham o mesmo poder aquisitivo para trabalhar e se eleger. É por isso que, baseado no princípio da unicidade da legislatura, o STF entende sim que mesmo passado a legislatura, mesmo completado uma legislatura já passada,
é possível sim que nós possamos fazer essa análise e esse julgamento. E é por isso que nesse ponto, como eu disse, eu tinha muitas dúvidas. Mas essas dúvidas que eu tive foi antes de termos uma sentença condenatória. Antes de termos uma sentença condenatória, eu tinha todas essas dúvidas. E conversei, inclusive, com as pessoas, com os próprios vereadores, ora denunciados, que hora a gente está tratando disso aqui. Conversei com eles, parei minha posição, e realmente eu tinha essas dúvidas antes de uma sentença condenatória. Mas agora o processo mudou. Nós temos uma sentença condenatória de primeira instância. Nós temos uma sentença que traz fatos robustos, que traz provas robustas, que traz provas que permitirão, sim, que eles possam recorrer em segunda e terceira instância, mas que jamais serão refutadas dentro do processo democrático de direito, porque são provas que foram analisadas de forma técnica e criteriosa. Não são simplesmente provas somente de testemunhas, que a testemunha tem um grande valor, mas não é só isso. O judiciário analisou de forma criteriosa e de forma cautelosa. Qual foi a conduta? Qual foi a conduta cometida por eles naquele momento? Verbas de gabinete. Era cabível a utilização, era legal a utilização. Isso ninguém discute, a legalidade dessas verbas. Mas eles foram além. Eles não aceitaram simplesmente o recebimento da verba de forma legal e de forma que era devida. Buscaram empresários para que pudessem forjar notas fraudulentas, algumas falsas e outras adulteradas no valor. Para que isso? Para que pudesse receber toda a verba de gabinete que tinham prevista. Essa verba é dinheiro público, é dinheiro do povo. E não fizeram isso somente uma vez, não. Foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 17 vezes provadas por um, 37 vezes provadas por outro. Não tem ingenuidade, não tem inocência, não tem que não sabia. 17 vezes e 37 vezes, não dá para dizer que não sabia, que foi ingênuo a tal ponto, porque aqui ninguém é ingênuo a esse ponto. Então essas são as provas que estão no processo. E falando em provas, é bom falar que eu sei que ouviremos também que as provas são frágeis e por isso esperar uma segunda instância. Não, as provas não são frágeis. Eles não eram os únicos dentro do processo. Nós tínhamos outros acusados dentro do processo. E dentro do processo, o juiz assim analisou cada um, individualmente, criteriosamente, a conduta e as provas relacionadas a cada um. Nós tivemos carros locados que nunca foi da locadora. Nós tivemos carro alugado que os donos dos veículos podem sentar aqui, se precisar chamar depois, e falar para nós que o carro dele nunca foi alugado e está lá na nota apresentada. Essas provas elas não são frágeis. Tanto é que o judiciário analisou prova a prova e pôde observar, e naqueles que ele entendeu cabível, o judiciário absolveu. Naqueles que o judiciário entendeu que não tinha provas suficientes para condenar, como tinha para os outros, o judiciário absolveu. O judiciário condenou aqueles que as provas eram latentes, aquele que as provas saltavam aos olhos, aquele que as provas não tinham como ser escondidas, não tinham como ser apagadas. Esses o judiciário condenou. Esses o judiciário fez a sua parte e apresentou, sim, a condenação. Não cabe a nós nos escondermos diante da desculpa, das várias desculpas que nós ouviremos, que não somos nós, que nós temos que aguardar o trânsito em julgado. Essa é uma desculpa que nós vamos usar para jogar a responsabilidade para o judiciário, uma responsabilidade que é nossa. O povo de Paracatu tem uma esperança na política, por maior que ela seja pequena, porque, como eu já disse, aqueles que deveriam cuidar do patrimônio público municipal foram os primeiros a dilapidar esse patrimônio. Para finalizar, senhores, a confiança do povo de Paracatu foi traída, não hoje, lá atrás, e pode ser traída de novo hoje, neste momento que nós vivemos agora. Traíram a confiança do povo de Paracatu quando realizaram essas condutas. E hoje, como representantes do povo, se nós votarmos diferente daquilo que é previsto, daquilo que o povo espera e daquilo que é o que a lei, que a justiça prevê para esse tipo de situação, nós estaremos traindo de novo o povo de Paracatu. A própria sentença já diz que esse processo foi relacionado a um ato. Nós ainda teremos o nome de outros vereadores e dos mesmos, talvez, relacionados,
a esse mesmo tipo de prática, com combustível, com lanche, com material de publicidade. Então, aqueles que votarem hoje, sob o manto de algumas desculpas, que a gente vai ouvir aqui várias, eles ainda terão que se desculpar depois, porque teremos mais processo, mas talvez depois será tarde. Nós temos 2 vereadores, um condenado a mais de 10 anos e um condenado a mais de 8 anos. Permitir que eles sentem nessas cadeiras e represente o povo de Paracatu sendo garantidor, protetor e fiscal do patrimônio público municipal é uma imoralidade tamanha que eu não tenho condições de compactuar com ela. Eu sei que é uma condenação somente em primeira instância, e eles terão sim condições de recorrer em segunda, terceira instância e protelar tal resultado, mas somente protelar. Porque diante das provas que nós temos, jamais, no Estado democrático de direito, que eu acredito muito nele, jamais conseguirão mudar esse resultado. Cabe a nós, aqui, como eu já falei, pois eu sigo a legislação e sigo a vontade do povo desta cidade. Cabe a nós tomar a decisão, como eu disse no início, dentro de um processo político, que deveria, digo e repito, deveria ser isento de pressão, mas infelizmente não é. Pois sabemos que as pessoas aqui que foram eleitas para representar o povo, com imparcialidade, a gente sabe que na maioria das vezes não representam e não tem essa imparcialidade. Deveríamos votar dessa maneira, mas eu sei que não votamos, porque a grande maioria, infelizmente, tem um discurso, mas na prática são outras ações. Eu espero, senhores, que os senhores possam observar, e senhoras, que os senhores possam analisar e, neste momento, votar pelo recebimento da denúncia para que a gente possa analisar e, de verdade, tentar buscar se as ações lá atrás macularam a imagem dessa casa, se as ações lá atrás fizeram perder o pouco de credibilidade que a política ainda tem, e se as ações lá atrás fizeram o povo de Paracatu perder a esperança no poder legislativo municipal, eu rogo aos senhores que hoje, neste momento, devolvam um pouco de esperança para o povo de Paracatu e vote pelo recebimento da denúncia. Muito obrigado, senhor presidente.